Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente hoje, agora com um assunto que é emergente. O vídeo de hoje é urgente, o vídeo de hoje é uma necessidade o mais rápido possível, é, com, com toda a antecedência, com toda a melhor antecedência do mundo. Aqui estou trazendo uma novidade para vocês. O assunto de hoje é seleção brasileira e Carlo Ancelotti. O Ancelotti ele foi anunciado no dia 12 de maio. Mas aí vocês vão ter que me dar essa colher de chá. O que aconteceu foi uma pressa da CBF, né? O próprio Ancelotti ficou puto, o acordo não era aquele. O Edinaldo queimou a largada, precisava fazer a cortina de fumaça que ele sempre fez. E anunciou o Ancelotti no dia 12 de maio, muito antes do previsto. E eu estou aqui nos meados do dia 4 de junho. Talvez essa gravação ela só termine já no dia 5. Então, já no dia da estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Mesmo assim, eu espero ter algo a agregar, algo de novo aí para agregar na discussão, especialmente algo de novo, especialmente algo que ainda não foi pautado. Para quem viu meu último vídeo, aqui está, tá? Já estamos sendo abençoados, já estamos progredindo, aqui temos cenário agora, tá? Ó, temos, temos um cenário agora. Enfim, vamos falar de Carlos Ancelotti. Tá rolando esse fenômeno linguístico maravilhoso aí, né? Muita gente da imprensa, inclusive, achei até engraçado que massivamente a imprensa e até a Globo, com, enfim, padrões de qualidade, eles estão repetindo bastante o Carlos Ancelotti. E é maravilhoso, né? Até engraçado. Eu não sei se já se depararam com aqueles, sei lá, jornalista meio incel, econofascista do Twitter lá, assim, que. Ah, essas estão falando Ancelotti, meu Deus, é Carlo Ancelotti, esses, porra, o sangue italiano, né, o sangue puro, pelo amor de Deus, é o iluminado, é um ser, né, enfim, o arauto, né. Enfim, para começar a falar de Ancelotti, falar da pauta, a gente teria que voltar bastante, a gente teria que regredir bastante na história, talvez lá para 1500, se fosse necessário, mas pro recorte temático aqui de hoje é, eu vou preferir me manter mais no presente. Eu não preciso muito comentar também sobre o escárnio, sobre a patifaria, sobre a putaria que é a CBF, não só a novela Ancelotti. Na real, essa é uma das coisas mais de boas que aconteceram. Foi evidentemente uma tentativa desesperada do Edinaldo, a última tentativa, e acabou sendo a última, o último ato do Edinaldo como presidente da CBF mesmo. Mas enfim, tudo que aconteceu recentemente e há muito tempo já, né, na CBF, todos os ex-presidentes presos e agora o próprio Edinaldo, poucos dias depois do Ancelotti ser anunciado, foi cortado, foi desligado, acabou, caiu. Uma máquina de triturar seres humanos, uma máquina de triturar treinadores. É isso que aconteceu nos últimos tempos na CBF, que aconteceu no pós-Tite, né? O Tite teve a sua estabilidade, o time jogava bem, o time pontuava bastante. Tem ali, sei lá, 5 derrotas, elas valiam a paz mundial, o fim da fome, beleza, mas Tite conseguiu a estabilidade e o pós-Tite aí é ali que mais aflora todas as contradições da CBF, e é ali que mais vai bomba em cima de treinador, em cima de quem não é tão culpado. Você pode até argumentar de que, sei lá, Fernando Diniz e Dorival não eram capacitados para estarem ali, essa discussão é outra, essa discussão é válida. Eu, particularmente, sou muito fã do Diniz, gosto muito do Dorival também, mas dentro de todo aquele cenário ali, eles eram impossibilitados, eles eram incapacitados de agir. E eles eram meticulosamente incapacitados, eles eram propositadamente incapacitados de agir. Foram feitos de bode expiatório e não, o treinador é quem mais paga o pato pela má atuação, é sempre quem vai ser o primeiro alvo de uma atuação. A gente vê isso, né? O Sport acabou de demitir o Antônio Oliveira, é a segunda demissão do Sport no Campeonato Brasileiro em 11 rodadas de campeonato.
E também não é à toa que a gente vê, né, uma, uma luz vindo do Ancelotti, uma sensação de iluminação, uma sensação de que agora sim nós temos o, o grande acerto e naturalmente o debate vai se pautar muito por aí, naturalmente o debate vai correr muito no hoje, muito no que na decisão acertada ou não, principalmente pelas más atuações da seleção recentemente, com 3 treinadores diferentes. É, naturalmente o debate se pauta em será que agora, um ano da Copa do Mundo, com poucos jogos antes da Copa do Mundo, a gente vai ver uma seleção bem treinada, uma seleção ah, com alguma noção de jogo acontecendo ali, com alguma coisa acontecendo. Eu particularmente creio que vai render, eu particularmente creio que vai dar certo. É o Ancelotti e a seleção, não a brasileira, mas as partidas de seleções, a equipe seleção, ela tem essa particularidade de precisar ser meio camaleônica, precisar ser meio adaptável. Por isso eu até acho que não é o estilo do Fernando Diniz. O Guardiola tem muito essa ideia de treinar a seleção, mas também não me parece ser muito o ideal para um Guardiola, para um treinador que tem uma certa rigidez formal. Um Ancelotti é um cara que se adapta, é um cara que ele entende contextos e ele pode muito bem se lapidar dentro do contexto que ele precisa, né? A gente viu ali ele sendo muito ofensivo e sendo muito defensivo contra o próprio Manchester City do Guardiola em diversas oportunidades que eles se enfrentaram na Champions, né? Em especial, eu acho que vai render principalmente. E agora é um tom mais crítico mesmo, porque os jogadores permitirão. E essa permissão não acontecia com os ex-treinadores. A grosso modo, na expressão mais grossa, é aquela ideia de que os jogadores são maiores que os treinadores, mas não porque um dos jogadores é o melhor do mundo, do Real Madrid, do Barcelona ou das principais equipes, das principais ligas, e o treinador era o Dorival, ou o treinador era o Diniz. Não por isso, mas eu sinto que por uma certa domesticação do jogo deles, uma certa um certo aceite, uma certa aceitação que os jogadores tiveram com todos os jogadores de molde europeu, até muitos dos que jogam, que são convocados e jogam no Brasil, é, já num esquema mais quadrado, ou não necessariamente quadrado, mas já adaptado com um estilo de jogo e com um estilo, principalmente um estilo de treinamento dos treinadores europeus. E quando eles entram em contato com uma diferença, eu acho que eles já começaram a dar uma estranhada. Isso são só suposições, né? Isso são só achismos. Mas é só ver a cena patética lá do Dorival tentando falar, levantando a mãozinha. Não me parece haver um respeito pelo treinador, e esse respeito, para mim, ele não é muito sobre conquista, sobre onde esses caras estão, mas é mais sobre realmente a forma como eles lidam, a forma como eles praticam. E Ancelotti vai ser um cara que eles finalmente vão poder aceitar o jogo, né? Eles finalmente vão poder. Ah, esta é a forma correta de jogar. Isso é uma infelicidade, né? A forma correta não existe. A forma correta existem formas e não a forma correta, e parte da nossa domesticação, parte da nossa própria colonização cultural, ela vai passar por essa necessidade dessas aceitações de que temos que nos adequar, e isso é um problema muito sério. Eu acabei até me estendendo mais do que eu queria na parte atual, no debate da atualidade, porque realmente o que me inculca, realmente o que me bate, realmente o que me pega muito, não é a partida de hoje, talvez já, não sei se passou pro dia 5, mas de logo menos contra o Equador, e talvez nem necessariamente o que vai acontecer na Copa do Mundo ano que vem, ou talvez nem necessariamente se o Ancelotti ficar para 2030. Mas a minha questão, o que eu vejo de mais sério nessa vinda do Ancelotti, o que eu vejo que mais deveria ser debatido nessa vida do Ancelotti, claro que os pressupostos jornalísticos precisam da atualidade, da novidade, então a gente vai debater o que ele está fazendo hoje, o que ele está fazendo agora, mas a gente precisa pautar o legado, a gente precisa pautar a posteridade, a gente precisa pautar o que vem depois. E aí é muito engraçado, né? O cara não fez nem o primeiro jogo e eu já estou aqui falando, né? Pensa num bicho ansioso, querendo falar do, uh, o que vem a seguir, como ele
o que virá a ser pós-Ancelotti, quando o Ancelotti não for mais o treinador da seleção brasileira. O futebol brasileiro, eu primeiro diria que seleção, mas o futebol brasileiro, e eu vou falar brasileiro porque não vivo os contextos de outros países, e eu acredito que em outros países também seja assim, porque essa é uma realidade do capital mesmo, né? Essa é uma realidade liberal de competitividade, mas o nosso jogo se pauta no resultado. O nosso jogo sempre se pautou nas conquistas, sempre se pautou no resultado. A gente não é muito pensador da forma, a gente não é muito crítico da forma. E não necessariamente da forma encantadora, principalmente, inclusive, no molde europeu do que é ser encantador, então fazer 8, 5, 10, 15, 20 gols, amassar o adversário e o futebol propositivo, o futebol total, não necessariamente isso, mas formas de se jogar, formas de se adequar a um jogo, formas de se pensar, talvez até socialmente, o seu jogo. Essa pouca criticidade deixa as lacunas na nossa história. E o futebol brasileiro é muito, muito levado e é muito espaçado, melhor dizendo, por essas lacunas. O futebol brasileiro é muito espaçado pelas lacunas. A gente tem gerações competitivas, gerações vitoriosas, mas entre uma geração e outra a gente tem um tempo. E elas podem até ser competitivas nesse tempo, o Brasil nunca deixa de chegar, nunca deixa de aparecer. A gente foi para uma semifinal de Copa do Mundo com, sei lá, né, uma equipe bem questionável de 2014. Mas ainda assim, a gente tem essas lacunas, a gente tá desde 2002 vivendo uma lacuna como essa, porque a gente se pauta no resultado, a gente se pauta na vitória, e quando vence, a gente não pensa exatamente no como, a gente não pensa exatamente no que se produz com essa vitória. Nós nunca criamos uma cultura de produção de treinadores, de escolas de treinadores, ou principalmente, eu diria, uma cultura de intelectualidade do jogo, uma cultura da produção intelectual sobre futebol, a respeito de futebol, e não também disso, evidentemente, mas não somente o físico, o natural, o biológico, mas o intelectual, o social, a razão, o crítico. Eu não sei se nunca, mas a gente nunca criou massivamente, a gente nunca criou mediaticamente uma cultura, um pensamento intelectual do nosso jogo, um pensamento sobre as nossas raízes aplicadas no jogo, sobre não necessariamente, não somente, novamente, as raízes sociais, mas as raízes do nosso jogo mesmo, como nós vencemos, como nós saímos vitoriosos dessa Copa do Mundo. E eu não tô aqui dizendo que os treinadores eram incompetentes, que só colocavam bons jogadores para jogar e ponto, muito pelo contrário, todos os treinadores vitoriosos pela seleção são treinadoraços, mas novamente nós temos um treinadoraço. A questão não é nem moral, não é nem julgar quem estava ali. Todos eram muito bons mesmos, inclusive dos melhores para suas épocas, mas como a gente se pauta na vitória, como a gente se pauta no resultado, eles só são relevantes porque eles venceram e eles não são relevantes para a posteridade deles. Então a gente não tem exatamente um pensamento do que era feito do Felipão. Você pode até ter uma mesa tática, alguém que pensa o jogo taticamente vai dizer, o jogo já era jogado dessa maneira, taticamente. E legal, é importante, parte dessa intelectualização vai partir por isso necessariamente, mas não é esse o final, não é este o objetivo, ou não deveria ser somente. E talvez a única escola que a gente teve, falei do Felipão, né? A única escola que a gente teve foi a Escola Gaúcha, que já tô tratando num passado, foi a Escola Gaúcha, por mais que seus remanescentes estejam aí e eles perpetuem a Escola Gaúcha, ela já tá chegando a um fim, ela já tá sendo considerada ultrapassada também pela falta de pensamento e readequação dessa escola ao tempo que muda, né? A gente não precisa se prender ao que nos fez vencedor na década de 60, de 70, mas compreender o que nos fez vencedor ali e a progressão para os dias atuais é a principal relevância histórica, né? Acho que é o nosso principal papel na relevância histórica, principalmente. Eu realmente me pergunto, quando esse momento histórico passar, quando não ser mais o Ancelotti, o que a gente vai tirar do Ancelotti? O que a gente vai
perpetuar, o que a gente vai levar para frente do Carlo Ancelotti como um evento, realmente, um acontecimento gigantesco para a história do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, não necessariamente da seleção brasileira, não só da seleção brasileira, mas do futebol brasileiro. Isso é um evento, isso é um acontecimento gigantesco, de proporções gigantescas, principalmente no momento caótico, político, dentro do futebol mesmo que a gente vive. Ele é de fato um respiro, ele é de fato uma chama que se acende, que deveria se acender, mas que honestamente eu não consigo enxergar acontecendo. Honestamente eu consigo só enxergar morrendo nisso, como sempre morreu. E se ele não vencer a Copa do Mundo nem em 26, nem em 30, se ele ficar até 30, de nada valeu, sabe? Vai ser... como tratam a geração de 82, talvez. Nossa, jogava muita bola, mas não venceu. Ou, enfim, como tratam algumas gerações vitoriosas até como maiores ou mais vistosas do que gerações derrotadas, enfim. Disso tudo veio aquele pensamento extremamente pedante que o Cafu falou muito, né? O Cafu bateu muito nessa tecla, ele quis ficar muito nisso de brasilidade, que sempre vencemos com treinadores brasileiros e que tendo o seu resquício de verdade, tendo a sua pontinha de verdade, ela é tematicamente também tratada com muito desdém, essa ideia, né? O que é a brasilidade, o que é... E aí vem tudo que eu falei agora sobre a falta da crítica, a falta do pensamento crítico, do pensamento intelectual do nosso jogo, historicamente a falta do nosso pensamento intelectual do jogo. A gente vai só se pautar num fantasma, numa retórica do que a gente já foi, e que, nossa, sempre foram treinadores brasileiros, a gente tem que continuar colocando treinadores brasileiros, como se houvessem treinadores brasileiros hoje. Eu particularmente tive muita dificuldade em assumir, em admitir, antes do Ancelotti principalmente ser anunciado, durante as negociações, mas quando ventilava o nome do Jorge Jesus e ventilava alguns outros nomes, Abel Ferreira, coisas assim, eu particularmente tinha uma certa dificuldade em assumir que um treinador estrangeiro fosse treinar a seleção, mas isso partia, talvez, eu não sei se eu vou dizer de uma certa inocência ou também só uma falta da conexão dos pontos. Eu tinha essa... Eu carregava um pouco esse pensamento do Cafu aí, de, pô, vencemos com brasileiros, talvez eu só queria não admitir que não temos treinadores brasileiros, e eu não digo não temos treinadores brasileiros capacitados. Temos, eu realmente gosto do Diniz, eu realmente gosto do Dorival, eu realmente gosto do Roger, sou apaixonado pelo Renato, tanto quanto o Diniz. Eu falei só gosto do Diniz, mas o Diniz também, estou com a camisa do Fluminense campeão 23, mudou muito minha forma de entender o jogo, de enxergar futebol, de aproveitar o futebol, sou muito grato ao Diniz por isso, mas nós não temos treinadores brasileiros numa razão justamente dessa brasilidade que o Cafu tanto bateu, que outros jogadores, que outros jornalistas, que outras pessoas bateram tanto, de que tinha que ser o treinador brasileiro, porque nós temos que manter a nossa raiz brasileira, que não é uma raiz brasileira debatida. De fato, existe uma forma histórica de se jogar futebol no Brasil, de fato, existem raízes históricas e sociológicas do futebol brasileiro, mas elas não são, por não terem sido debatidas e por não terem sido solidificadas no nosso imaginário, no nosso consciente de produção de futebol, de produção do jogo, desde as bases dos times, mas as bases retóricas e práticas e burocráticas do jogo. Acabou, o nosso futebol está domestificado, o nosso futebol está à mercê de um futebol que culturalmente se impõe aqui. E eu não digo só no sentido da vitória, eu não digo só no sentido de... a gente vê agora o Felipe Luiz sendo um treinador vitorioso ou com capacidade para ser vitorioso, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho nenhuma discordância, nenhuma divergência com isso. Todo sucesso ao Felipe Luiz, que é um treinadoraço, mas ele é um treinadoraço a moldes europeus, e cada vez mais a gente vai ver se pautando nisso.
E eu não quero que a gente caia num pedantismo, eu não quero que a gente caia num reducionismo, num vazio do a forma europeia, a forma brasileira, simplesmente porque sim, e que são só palavras, sabe? Conceitos só como conceitos e não como aplicação. Mas a escola que o Felipe Luiz trabalhou, a escola que o Felipe Luiz se moldou intelectualmente dentro do jogo, é uma escola que não é propriamente brasileira. E tá tudo bem, sabe? A gente pode contar com essa diversidade também, mas progressivamente, cada vez mais, e principalmente pela falta de pensamento próprio, por uma construção de um pensamento próprio, de uma construção intelectual do jogo em nosso território, sobre o nosso território, cada vez mais a produção até dos próprios brasileiros vai se pautar numa produção que não é a nossa. Novamente, me dói muito entender que, com sucesso principalmente, mas até sem sucesso, a vinda do Ancelotti ela significa muito mais uma abertura para treinadores estrangeiros, porque sim. E aí quero reiterar, quero bater novamente na tecla, o problema não é ser o estrangeiro per se, não jogar o futebol brasileiro só porque sim. Não podemos tratar só conceitos como conceitos vagamente, falar, despejar e foda-se. O meu problema é justamente que o vazio vai se instaurar a partir disso, que a gente vai construir massivamente, não que nós vamos construir, mas que será construído sobre nós massivamente, industrialmente, mercadologicamente, uma noção de que somos superados, de que somos ontologicamente fracassados, menores, incapazes, e que a gente não pode produzir a nossa escola, a gente não pode produzir a nossa escola aos nossos moldes, os nossos pensamentos aos nossos moldes. E é exatamente isso que é um processo de colonização. E é exatamente isso que, não por culpa do Ancelotti, que graças a Deus veio, que bom veio, estou muito ansioso pro jogo de logo menos, mas por culpa simplesmente do que sempre foi culpado em todas as instâncias culturais, que é um imperialismo europeu, o imperialismo estadunidense em outros casos, e que agora num dos últimos, num dos únicos, num dos mais bem-sucedidos resquícios de brando popular que nós tivemos historicamente no nosso país, a gente também está entregando. Novamente, não porque veio ou porque poderá vir outros treinadores estrangeiros, isso nunca vai ser um problema em si, nunca vai ser um problema próprio, mas sim porque eu não consigo enxergar, independente do resultado, positivo ou negativo, uma outra retórica, um outro pensamento, um outro argumento que não seja o de que fomos superados necessariamente, intrinsecamente, de que desde que nascemos somos menores e que por isso daqui pra frente, independente do que acontecer, a gente precisa que venha um treinador português, italiano, que seja búlgaro, finlandês, qualquer porra. Não caiamos, pelo amor de Deus, no pedantismo novamente, do conceito pelo conceito, do vazio, do precisamos jogar brasilidades, precisamos jogar com brasileirismos, precisamos do treinador brasileiro, ou quase um chauvinismo anti-estrangeiro, que somos uma nação que intocável e todos os brasileiros deveriam ser intocáveis. O argumento é justamente o oposto, é justamente a ponta-cabeça dessa ideia fascistoide que pode se interpretar e pode se gerar desse pensamento talvez anticolonialista, que vira um protecionismo exagerado e ridículo nacional, mas que a gente precisa sim ter um pensamento nacional, talvez primeiramente, para depois pensarmos numa exclusão de nações, que seria o ideal, né? Uma superação das nações. Isso aí é outro papo, isso aí é outro, já vai para outros, isso aí já acaba partindo para outro radical. A gente pode pensar assim na superação das nações como o ato mais relevante, mais radical que a gente deve alçar, mas tratando da realidade contemporânea, da realidade mais palpável que a gente tem aqui, a pertença e a defesa, a proteção do que é nosso, ela vem pelo resgate e pela defesa
da intelectualidade, da historicidade, da sociologia do nosso país, e isso se aplica no futebol também. E, enfim, não tenho nenhum entusiasmo para isso, muito pelo contrário, me sinto já oprimido de certa forma, de que a posteridade e o pós-Ancelotti vai ser um pós de uma retórica muito problemática sobre o nosso próprio jogo. Eu espero não ter sido muito prolixo aqui, eu espero ter passado o que eu gostaria de passar, eu espero que isso possa produzir e por favor, se você discorda, discorde nos comentários, eu realmente quero ouvir sua discordância. Se for pra me xingar, não me xingue, por favor, mas se for necessidade sua me xingar, pelo menos xingue vendo o vídeo, e é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fiquem pros próximos vídeos, deem like, compartilhem isso aqui, se inscrevam. E o campo dos comentários é um campo aberto pra gente compartilhar os pensamentos sobre isso. Novamente, espero ter encontrado e levado a ideia até vocês. Muito obrigado.